Oi, meus amores. Meu nome é Paloma Souza, eu sou terapeuta especialista em amadurecimento feminino e hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre aborto espontâneo, né? Sobre a geração de uma vida, não somente sobre a perspectiva terapêutica, mas como mãe, né? Vim aqui falar com você de coração aberto sobre as minhas próprias histórias, sobre as minhas próprias experiências e como eu comecei a enxergar o processo da maternidade, o processo da geração de uma vida e como isso facilita, como isso deixa o processo ser entendido e levado de forma mais leve. Bom, primeiramente hoje em dia eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Maria Eduarda de 5 anos e o Pedro de 1 aninho e meio. E entre essas 2 gestações que foram bem sucedidas no sentido de, né, foram almas que vieram à vida neste mundo, eu tive aí pelo menos 3 perdas, né, de abortos espontâneos. O primeiro deles foi entre a Maria Eduarda e o Pedro, né, e foi diagnosticada uma gravidez ectópica, né, já que foi uma gravidez que não foi detectada dentro do útero, não encontraram muito bem aonde é que estava o óvulo, porém, tanto o exame de sangue quanto o teste ali de urina estavam dando positivo. Então, sim, existiu o hormônio da gestação, porém o bebê ele não foi encontrado e ele acabou espontaneamente sendo expelido pelo meu corpo, né? Então aconteceu um aborto espontâneo e foi considerada uma gravidez ectópica, o que significa que é uma gravidez de altíssimo risco. É uma gravidez rara e é também de altíssimo risco, porque em qualquer momento, se aquele óvulo no lugar errado, né? Ou seja, ele não tá no útero, tá em um outro lugar, ele for desenvolvido, ele pode romper vasos sanguíneos, causar uma hemorragia interna que vai aí arriscar a vida da mãe e do bebê, né? O bebê que ele não é gerado dentro do útero, ele não tem possibilidade de vida. E uma vez que ele tem ali qualquer chance de desenvolvimento, ele aumenta um pouco de tamanho, ele pode romper vasos sanguíneos, causando uma hemorragia interna e colocando em risco, sim, a vida da mãe. Então, acabou, no fim das contas, salvando a minha vida. Mas essa visão de que um aborto espontâneo salvou a minha vida foi a perspectiva a qual eu escolhi enxergar a perda daquele bebê, tá? Então não é assim para muitas mães desejam muito o filho, eu desejava muito aquele bebê também, e muitas mães quando perdem o bebê, elas não conseguem ter essa perspectiva, elas ficam ali com aquela dor que causa a experiência toda muito mais pesada e muito mais traumática, eu diria, principalmente do ponto de vista terapêutico. Então, a falta da visão de transcendência e a falta de visão das possibilidades que podem acontecer na sua vida levam você a enxergar o fato de uma forma muito isolada. Então, você vê a perda de um filho como no mínimo 2 possibilidades. Ou uma, você é incapaz de gerar aquele filho, essa é muita a culpa de muitas das mulheres que são minhas clientes e que perderam um bebê por aborto espontâneo. Então, ou ela acha que ela não pode gerar um filho, então ela é incapaz ou existe alguma coisa de errada com ela. Ou número 2, Deus não foi bom o suficiente com ela e tirou dela aquele filho e fica aquele questionamento: por quê? Por que comigo? Por que que eu perdi? O porquê que ele não me deu? Por que que ele colocou na minha vida se ele não queria que eu tivesse? E é isso, hoje em questionamentos, culpando Deus pela perda, tá? Então, essa foi a minha primeira perda. As outras 2 perdas foram abortos espontâneos também. Eu identifiquei que eu tava grávida e pouco tempo depois, essa foi uma entre Pedro e Maria. Logo depois dessa, menos de um mês depois, surpreendentemente, eu engravidei novamente e foi o Pedro nasceu e tá aqui hoje com 1 aninho e meio. E depois dele eu tive mais outras 2 gestações, as quais eu perdi de forma espontânea. Uma, assim que eu identifiquei que eu tava gestante, já veio o sangramento e já aconteceu o aborto espontâneo. E a segunda, que foi a última, eu identifiquei também que eu tava grávida, eu fui fazer ultrassom, o bebezinho tava lá, né, identificaram o óvulo, tava tudo certinho, porém, poucos dias depois, eu comecei a sangrar e eu pude pegar o óvulo na minha mão, porque eu fui no banheiro, eu fiz xixi, eu me enxuguei, joguei. Aqui na Austrália, a gente joga o papel dentro do vaso. Então, quando eu joguei o papel no vaso, eu senti cair aquele coágulo. Então, o coágulo caiu em cima de um monte de papel que não tava nem molhado ainda. Como eu tava sangrando, eu usei bastante papel, então ficou aquele
travesseiro de papel no vaso e o óvulo caiu bem em cima do papel. Então eu pude peguei uma colherzinha, peguei um copinho descartável transparente, coloquei o óvulo dentro e eu pude ver tudo. Então foi muito doloroso ver o bebezinho já ali, as perninhas formadas, os bracinhos formados, a cauda ainda tava ali um pouquinho, não tava, né, toda retraída. Mas eu vi a cabecinha, o olhinho, tava tudo ali, dava pra ver, foi muito doloroso ver desse jeito. Porque a vida tava formadinha, o corpinho tava formadinho, então foi mais difícil desta forma, mas, de novo, quando você foca no que é uma gestação, no que se dá uma gestação, você começa a lidar de uma forma melhor com a perda, né, com o aborto espontâneo. Então, quando eu imagino que Deus quis que eu tivesse um filho, então ele me mandou uma alma, certo? Ele mandou uma alma pro meu ventre. Mas que nessas 3 dimensões que a gente vive nesse mundo, a física, a psicológica e a espiritual, a gestação, ela precisa acontecer na física, né? A espiritual ele mandou uma alma pro meu ventre, foi vontade de Deus, tá? E aí dentro dessa vontade de Deus, eu preciso fisicamente estar pronta para gerar, o meu corpo precisa estar apto a gerar uma vida. E por um motivo ou por outro, aquela vida ela não conseguiu dar continuidade, aquele processo que desta vez agora já virou também, além de espiritual, porque a alma já tá aqui, ele virou um processo físico e biológico, químico obviamente também, físico, químico e biológico. Essa dimensão ela precisa acontecer com sucesso também para que esse ser humano ele se desenvolva bem dentro do meu ventre e daí vem a vida, tá? Então eu consegui 2 vezes gerar com sucesso essa alma, desenvolver com sucesso o corpo físico a qual essa alma vai habitar dentro do meu corpo por 2 vezes e por outras 3 vezes o meu corpo ele por algum motivo não conseguiu gerar, fazer com que essa alma viesse ao mundo físico, ao mundo material. Vocês conseguem compreender? Então, assim, não é culpa de Deus. Existe uma parte física que sou eu, que compete a mim, fisicamente a mim, gerar aquela vida e por algum motivo ou por outro não funcionou. Naquele momento não funcionou. Então, quando Deus manda uma alma pro teu ventre, pode ser que a gente fisicamente consiga desenvolver aquele ser humano dentro da gente para que no fim das contas ele venha à vida, ele venha a esse mundo, né? Não a vida porque ele já está vivendo, mas que ele venha a esse mundo. Mas pode ser que no meio do percurso alguma coisa aconteça, né? Alguma coisa que física, química, biológica possa acontecer e essa vida que foi gerada, que já está sendo gerada no meu ventre, não evolua, não consiga se desenvolver para vir a este mundo. Então não significa necessariamente que não foi vontade de Deus, tá? Então isso deixa todo o processo mais leve, isso deixa todo o processo mais coerente, né? Obviamente, essa é a minha hipótese e isso ajuda com que as minhas clientes também enxerguem a gestação de uma forma diferente. Então, de novo, não é quando elas querem, você não tem um filho quando você quer, você precisa que uma alma seja enviada para o teu ventre e essa alma só Deus decide se ela vem ou se ela não vem. Tá? Mas uma vez que ele manda, uma vez que é vontade dele que você gere uma vida, ela está aqui, existe ainda a tua parte física de conseguir gerar e desenvolver essa vida dentro do seu ventre para que ela de fato venha a este mundo, né? Que ela possa nascer no final desse desenvolvimento. Então, existe a parte material, tá? Tudo nessa vida, todo o processo que a gente vive nessas 3 dimensões, tá? A gente vive na dimensão espiritual, na psicológica e na física. E todas elas têm um peso para que o todo seja feito, para que o todo seja completo, para que a gente consiga ter, no fim das contas, um resultado, tá? Então, não podemos enxergar o ser humano de forma amputada. Não dá para dizer que é somente o espiritual que importa, porque o espiritual veio, mas aí faltou o físico, entende? O físico compete muito a nós. A matéria, né? O fazer, a ação, o cuidar, compete muito a nós. Então, existe a parte que é física, que precisa também fazer a parte dela para que o todo, no fim das contas, funcione. Então, espero que esse vídeo ajude vocês a lidar de uma forma melhor com o luto de um aborto espontâneo, né? Pense sempre que não é a tua vontade
que é para ser feita, né? A vontade de Deus. E quando ele faz a vontade dele, existe ainda assim a matéria que precisa ser feita, precisa estar tudo em ordem, precisa acompanhar, precisa fazer exame, precisa ver se tá tudo nos conformes para que essa vida seja gerada dentro de você primeiramente e depois vir a esse mundo para que você continue cuidando dela também na forma material, na forma espiritual e na forma psicológica, tá? Então isso ajuda com que essa visão de transcendência, essa visão de que algo ainda existe, e aí eu quero que você entenda que o bebê que você perdeu, ele existe na eternidade, tá? De novo, a alma, ela veio, ela esteve no seu ventre, seja lá por quanto tempo ela ficou, a alma que veio, ela permanece, ela não deixa de existir porque a sua gestação não evoluiu. Então ela continua existindo, então você pode orar por essa alma, para alimentar essa alma. Eu tenho certeza que o seu bebê vai ficar muito feliz com isso, tá? Porque, de novo, ele continua existindo, tá? Ele não se foi, não acabou. Ele veio e a partir do momento que ele veio, ele já existe, né? Ele existe antes mesmo dele vir para você, tá? Então pense na eternidade, tenha noção de transcendência e faça o que você pode pelo filho ou pelos filhos que você tem e que você não conseguiu desenvolver para que eles viessem a este mundo, né? Em forma de carne e osso. Mas eles continuam existindo na eternidade. Eles continuam existindo na eternidade. E você pode sim fazer alguma coisa por eles. Você pode sim orar por eles com alegria, com saudade e com muito amor. Porque é isso que hoje alimenta a vida deles na eternidade lá do lado de Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, porque ajuda muito a entender e a ter uma perspectiva diferente do que é uma gestação, do que é a geração de uma vida, do que é o seu papel, do que é o papel de Deus, do que é a vontade dele, do que ele espera da gente nesse mundo e do que você ainda pode fazer pelo bebê que você perdeu, tá? Que não veio nessa vida, não veio neste mundo, mas que existe para a eternidade. Um beijo. Meu nome é Paloma Souza. Eu sou terapeuta, especialista em amadurecimento feminino. Estou aqui para te ajudar no que você precisar. Um beijo e me siga no Instagram.